Olá, queridos, tudo bem? Marcos 10, 46 diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Estamos diante de uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, a qual diz a palavra do Senhor que Jesus entrou ali em Jericó e ao sair de Jericó, em meio àquela multidão que o acompanhava, a Bíblia diz então que existia ali um cego, um mendigo, um homem desprezado pela sociedade. E diz a palavra de Deus que ele, ouvindo falar que era Jesus que ia passando, começou a gritar em meio à multidão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que quanto mais ele clamava, mais ele buscava chamar a atenção do mestre, mais aqueles que estavam do seu lado começavam a criticar, começavam a dizer para ele: olha, fica calado, não grita, ele não vai te ouvir, ele não vai te responder. Mas quanto mais a multidão, os opositores, eles tentavam calar aquele mendigo, aquele cego, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz então que de repente o Senhor Jesus parou e mandou chamar aquele cego. E diz a palavra de Deus que ele, ao partir em meio àquela multidão para ter o encontro com Jesus, ele lançou fora a sua capa. E diz então a palavra que o Senhor perguntou: o que tu eres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha vista. E o Senhor Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. E a Bíblia diz então que no mesmo instante, aquele homem foi curado e seguiu Jesus pelo caminho. Uma palavra muito conhecida, irmãos, todos conhecem essa palavra, um milagre que aconteceu na vida daquele homem instantaneamente. E eu e você, nós queremos algo da parte de Deus, nós queremos milagres, muitas vezes em nossa vida financeira, no nosso matrimônio. Queremos que Deus opere maravilhas em nossa casa, em nossa família. E precisamos aprender com este homem como ele conseguiu alcançar o milagre do Senhor Jesus. O título dessa mensagem é Como Alcançar o Milagre do Senhor. O que é que nós vamos aprender com este homem? A primeira coisa que eu entendo, irmãos, que havia no coração desse cego, desse mendigo, um desejo, uma vontade de ser curado. Um desejo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Quando Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça, ele não pensou em outra coisa, ele não pensou em dinheiro, ele não pensou em coisas materiais, ele não pensou em um carro, em um apartamento. Não, ele almejou aquilo que a sua alma desejava. E ele disse: eu quero ver, eu quero ter visto, eu quero enxergar todo mundo. E diz a Bíblia Sagrada que no mesmo instante ele ficou curado. Então, quando há um desejo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, um desejo que almeja o nosso espírito, se nós levarmos esse desejo ao Senhor, se nós apresentarmos de todo o nosso coração, o Senhor opera e nos dá vitória nessa causa. A Bíblia diz lá em Salmos 37, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Confia nele e Ele tudo fará. Então, quando nós desejamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa força, aquilo que está aflorando a nosso coração e nós apresentamos ao Senhor, Ele nos responde, Ele nos ouve, nos responde, nos dá vitória. Amém? Então a primeira coisa que eu e você
nós temos que aprender para alcançar o milagre do Senhor Jesus, é termos o desejo do nosso coração. Eu não sei qual é o desejo da sua alma, eu não sei o que deseja o teu coração, eu não sei o que é que arde dentro do teu coração, da tua alma, aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer que aconteça na sua saúde, nas suas finanças, no seu matrimônio, na sua família, nos seus filhos. Mas esse desejo que almeja o seu coração, apresente ao Senhor. Ele vai responder e vai lhe dar vitória. O segundo aprendizado que eu tenho aqui neste texto é para a gente não perder a oportunidade. Aquele cego, irmãos, quando ele ouviu dizer que era Jesus que ia passando, ele sabia que Jesus já tinha curado o coxo, ele sabia que Jesus já tinha curado a mulher do fluxo de sangue, ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado o homem da mão ressequida, então ele não perdeu a oportunidade. Ele pensou consigo mesmo, se Jesus já curou esse povo todo, ele também vai me curar. O aprendizado que eu tenho para a minha vida e para a sua vida é que nós não devemos perder a oportunidade de estar diante do Senhor Jesus e apresentarmos a nossa causa. Ele aproveitou aquela oportunidade, em meio àquela multidão, em meio àquele aperto, em meio àquelas lutas que ele tinha que enfrentar para chegar diante do Senhor Jesus. Ele não perdeu a oportunidade de se aproximar do Senhor e apresentar a sua causa. Irmãos, não perca a oportunidade. Jesus está a postos aí para atender os irmãos. Jesus está ao teu lado. A Bíblia diz que ele falou lá em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não perca a oportunidade de apresentar a sua causa ao Senhor Jesus. Apresente a sua causa de madrugada, apresente a sua causa nos cultos, apresente a sua causa nos trabalhos de oração. Apresente ao Senhor Jesus, porque Ele é bom, irmãos, Ele é maravilhoso, Ele resolve situações e nos dá vitória. Quando eu tinha 12 anos, eu fui acometido de febre de meningite. Passei 21 dias no hospital, passei 5 dias em coma. E o médico chegou com meu pai e falou, olha, você prepare o dinheiro para ou comprar um caixão ou comprar uma cadeira de roda. Porque daqui desse leito ele ou vai sair paraplégico ou vai sair morto. E então meu pai, chorando muito, preocupado, eu era um dos filhos que ele mais amava. Ele chegou na minha casa, na nossa casa, entrou, trancou a porta do quarto e apresentou a causa que ele estava vivendo ao Senhor Jesus. Ele disse, Senhor Jesus, se meu filho sair daquele leito, sã, com nenhuma sequela, aonde eu chegar eu darei testemunho de que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o Jesus que cura, que sara, que batiza no Espírito Santo, que transforma vidas. E então, passando-se em 5 dias, eu saí do coma, passei mais 16 dias no hospital, que ao todo eu passei 21 dias, e para a honra e a glória do Senhor, eu saí daquele estado sem nenhuma sequelas, porque o Jesus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo de que nós pedimos ou pensamos. Então tome em nome do Senhor Jesus esse testemunho de vida para edificar a sua alma, para edificar o seu coração, porque Ele é um Deus bom, meu irmão, Ele é um Deus maravilhoso. Se eu for contar aqui os milagres que o Senhor Jesus já fez na minha vida, na minha causa, na minha finança, na minha casa, melhor dizendo, eu vou passar o dia todinho aqui gravando vídeos, falando de que Ele é maravilhoso, de que Ele é bom e que Ele muda a nossa história. Então a primeira lição que nós aprendemos para alcançar o milagre do Senhor Jesus é ter o desejo, a vontade de ser curado, a vontade de mudança, a vontade de que Deus venha operar em nossas vidas. A segunda lição é nós não perdermos a oportunidade. Não perca a oportunidade, irmãos, de estar na presença do Senhor, de apresentar a sua causa.
Hoje você não precisa de nada para apresentar a tua causa ao Senhor. Escolhe um cantinho na tua casa, tranca a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e apresente esta causa ao Senhor. É esta causa mesmo que eu estou falando. É essa que está te incomodando, é essa que está te afligindo, é essa que não está deixando você dormir. E você vai ver que a tua oração vai chegar ao trono da graça do Senhor Jesus e Ele vai responder e vai lhe dar vitória. E a terceira lição que nós aprendemos, irmãos, a Bíblia diz que quanto mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quanto mais ele clamava, mais as pessoas diziam para ele, para de gritar, para de chamar o mestre, ele não incomoda mais o mestre não vai te ouvir. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Não dê ouvido para pessoas negativas, não dê ouvido para a oposição, irmão, em nome do Senhor Jesus. Aquele cara que está do teu lado aí, que só fica dando palavra negativa, foge dele, sai, manda ele vazar, manda ele ir embora. Ande com pessoas que lhe tragam palavras de positivas, palavra que te levante. Aquele homem, muita gente ali do lado dele aí dizia, não fala, não chama mais Jesus não vai te ouvir, não adianta, esse teu problema não tem mais jeito, tu é cego já de nascença. Mas ele, quanto mais ele ouvia isso, mais ele clamava. E a Bíblia diz que Jesus parou e chamou ele para resolver a situação dele e perguntar para ele o que queres que faça. Lá em Números, no capítulo 12, no capítulo 13, a Bíblia diz que o Senhor mandou Moisés escolher 12 líderes da tribo e mandar a terra de Canaã para espiar a terra. E diz a Bíblia que em meio a esses 12 foi Josué e Calebe. E a palavra de Deus vai dizer que quando voltaram os 12 com relatório para Moisés, 10 disseram que o relatório era negativo, que não dava para ir, que nós tínhamos que voltar para o Egito, porque aquela terra era terra de Anak, terra de gigantes, e a gente ia todo mundo morrer. Mas a Bíblia diz que levantou-se Calebe com espírito de perseverança. E disse Calebe, fez calar o povo perante Moisés, subamos animosamente e possuamos a terra e herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Olha a palavra positiva que Calebe trouxe para Moisés. 10 falaram coisas negativas, mas Calebe e Josué deram palavras positivas. E Moisés então ouviu os 2 e partiram para a terra e prevaleceram e o Senhor lhes deu vitória. Irmão, em nome do Senhor Jesus, fuja desse povo que te coloca para baixo. Sabe esse amigo que Deus já tirou ele da tua presença e você está insistindo com ele? Sabe essa namorada que Deus já disse que não quer o teu relacionamento com ela e você está insistindo? Sabe esse namorado que Deus está te avisando, olha, sai dessa situação, sai de junto desse povo, sai de junto desse namorado. Esse namorado não é para ti, eu tenho coisas melhores para ti. E ele está do teu lado e você está insistindo. Meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, fuja desse povo. Fuja, que é um povo de oposição e não vai te trazer nada de bom para a tua vida. Colhe com o Senhor Jesus, se apegue com Ele, tome Ele nas tuas mãos e dê as mãos para que Ele se sustente na tua. E você vai ver a mudança que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, naquilo que almeja o teu coração. E para terminar, a Bíblia diz que quando Jesus chamou aquele cego estava envolto numa capa. E aquela capa era uma capa que era distribuída pelo governo romano, para que os mendigos viessem se aquecer do frio. Mas diz a Bíblia que quando o Senhor chamou ele tentou furar aquela multidão para chegar até Jesus. Só que aquela capa empatava ele chegar até lá. Ele não conseguia atravessar aquela multidão por causa daquela capa. E diz a Bíblia Sagrada que ele largou aquela capa e então conseguiu furar a multidão e chegar até o Senhor Jesus. O que é que eu aprendo, irmão, nesse versículo?
Aquilo que está lhe prendendo, irmão, lança para fora, lança fora. Aquilo que está te causando prejuízo, irmão, lança fora de ti. Aquilo que não está deixando tu chegar diante do Senhor Jesus, lança para trás de ti. É aquele pecado, é aquela situação, é aquela murmuração, é aquela angústia, aquela tristeza. Irmãos, lança fora, lança para fora e parte em meio a multidões, porque quando você lançar essas causas, essas aflições, essas perturbações, essas tristezas para trás de ti, você vai romper as multidões e vai ter um encontro com o Senhor Jesus e Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? E aí você vai apresentar sua causa ao Senhor, o Senhor vai responder e vai dizer: a tua fé te salvou. É mediante esta fé do teu coração que o Senhor vai alcançar, vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Grava esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e tenha um dia muito abençoado para a glória do Senhor Jesus.